Ontem, a Rede Bandeirantes promoveu um debate entre Haddad e Tarcísio, que são os principais candidatos a governadores de São Paulo, e eu resolvi resumir esse debate aqui, graças aos apoiadores desse canal. Ah, mas antes deixa eu te perguntar, você já ativou o sininho desse canal? Você já é inscrito? Porque às vezes na verdade, eu nunca lembro de falar isso, mas tem que falar, né? Então, ativa o sininho aí. Na sequência, o primeiro confronto direto. Cada candidato terá 20 minutos disponíveis para administrar como achar melhor. A movimentação é livre, mas enquanto um estiver falando, o outro deve evitar gestos bruscos ou reações que atrapalhem o raciocínio do adversário. Mas como é que você atrapalha o raciocínio do Tarcísio sendo que ele não tem? É engraçado não poder fazer movimento brusco, né? Será que eles iam permitir ficar segurando a risada, tipo... A gente não conseguiu impulsionar a educação no Brasil e também em São Paulo como poderia ou deveria, perguntar aos candidatos sobre quais propostas, caso estejam à frente de São Paulo nos próximos 4 anos, como mudar essa realidade e fazer São Paulo estar no topo e virar uma referência. A gente começa pela ordem sorteada. O primeiro a responder é o candidato Tarcísio de Freitas. Candidato, 2 minutos para a resposta. Boa noite. Boa noite. Primeiro, é uma honra estar aqui. Eu queria primeiramente agradecer a Deus por esse privilégio. Todos os projetos eu dedico a Deus. Quanta blasfêmia. É grave o que está acontecendo com a educação de São Paulo. O Tarcísio herdou o estado de São Paulo na 3ª colocação em termos de qualidade do ensino médio e está entregando o estado na 10ª posição. Aí você pega os estados do país que ultrapassaram São Paulo, estados com muito menos recursos para investir por aluno do que São Paulo. Piauí, Ceará e Pernambuco, para citar 3 exemplos de estados que estão fazendo um bom trabalho na educação e estão colhendo os resultados da dedicação que estão fazendo. A alfabetização de criança, que é um outro problema grave, São Paulo está, vejam só, abaixo da média nacional. O último dado disponível, São Paulo está com 61% das crianças alfabetizadas na idade certa, contra uma média nacional de 66%. Essas coisas são inaceitáveis. E eu acredito que o projeto pedagógico que foi introduzido em São Paulo está errado. Você está substituindo livro didático, professor motivado, por aula de slide, por plataforma digital, quando 1/3 das escolas de São Paulo sequer estão conectadas com a banda mínima para você fazer um bom trabalho escolar. Essa é a hora de botar no cu do Tarcísio. Tudo que tiver para desabafar, o pessoal gosta de falar de segurança pública, educação. É esse o responsável aí, ó. Em dezembro de 2023, ele já caiu posições. Em dezembro de 2025, perdeu de novo. Ele fala da escola de tempo integral, mas ela não avançou no mandato do Tarcísio absolutamente nada, muito pouco. Hoje nós temos cerca de 24% dos alunos de ensino médio em tempo integral contra 81% do Piauí, quase 60% em Pernambuco e no Ceará. Não é razoável o estado mais rico da federação estar para trás. Sobre a questão da Cracolândia, o prefeito cuida de pessoas doentes. O programa Braços Abertos não tinha a capacidade de enfrentar o tráfico de drogas, que é um assunto da polícia. O que o programa fez, e com o acompanhamento internacional, inclusive, tem estudos mostrando que 2/3 das pessoas atendidas pelo programa Braços Abertos deixaram de consumir o crack ou diminuíram muito o consumo de crack a ponto de voltar ao trabalho. Olha, eu vou ser sincero, eu não tenho gostado muito do Haddad nos últimos anos, mas aqui ele tá certo. Se você tratar a questão do crack como uma questão de saúde, as pessoas vão parar de usar. Se você ficar tratando como uma questão de segurança pública, as cracolândias só vão ficar esparramadas por aí. Um prefeito não vai conseguir combater tráfico de droga, é a polícia que tem que combater. Agora, falando de segurança. Tarcísio, na segurança pública, nós estamos tendo uma epidemia de crimes contra a mulher. Todo tipo de crime. É feminicídio, é assédio, é lesão corporal, é importunação sexual, todo tipo de crime, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu gosto de citar a fonte, porque você pode consultar na sua casa. Eu queria perguntar para você, por que você acredita que está acontecendo isso em São Paulo, sobretudo no que diz respeito à mulher e também ao racismo? Os crimes raciais estão explodindo em São Paulo. E você não
tem sequer um discurso para combater isso que afeta 70% da população de São Paulo. Se considerarmos as mulheres e os negros. 70% das pessoas afetadas por crimes que você não está conseguindo controlar. O que você faria agora, diferente do que você fez até aqui? Vamos lá, Haddad. Uma coisa que foi importante no fim da Cracolândia foi a parceria. Parceria com a Prefeitura de São Paulo. Eu agradeço muito ao prefeito Ricardo Nunes, que fez um trabalho excepcional. A parceria com o Ministério Público, com o Judiciário. Foram várias reuniões unindo todos, inclusive a sociedade civil, porque a gente sempre disse, a solução da Cracolândia passa pela união de todos. É um problema de todos. A gente combateu o tráfico de drogas, entendeu o mecanismo criminoso do centro de São Paulo. Entramos na favela do Moinho, demos o atendimento habitacional para aquelas pessoas que precisavam. Mentira! Olha a notícia aqui, ó. Ainda tem famílias morando nos destroços da favela do Moinho. Então, senhor Carioca, governador de São Paulo, não meterás o louco. Com relação à violência contra as mulheres, a violência doméstica, e você cita dado, eu também gosto de citar dado, vamos pegar os dados do Ministério da Justiça. O Estado de São Paulo, quando a gente pega feminicídio e morte violenta contra a mulher, homicídio contra a mulher, a gente sempre tem se mantido ou na primeira ou na segunda colocação. 1,8, 1,9 contra 100 mil, contra 3,2 por 100 mil do Brasil. Ou seja, o nosso índice é muito menor que o índice brasileiro. Eu até pergunto, por que o índice do Ceará, por que o índice do Rio Grande do Norte, por exemplo, é muito maior do que o índice de São Paulo? Será que está faltando política pública federal? E aqui nós ampliamos a nossa rede de proteção. Lançamos um grande arranjo de proteção contra as mulheres, proteção à violência contra a mulher. Nós temos 144 delegacias da mulher. Nós temos 235 salas DDM que funcionam 24 horas. Nós criamos um protocolo Não Se Cale para evitar o assédio. Nós criamos o Espaço Lilás, que está nos comandos da Polícia Militar. E esse espaço é interessante porque nós temos as policiais femininas treinadas que fazem o contato, atendem os chamados e aquela chamada não se perde, aquilo depois vira uma ação. A gente está buscando os agressores, levando para os grupos reflexivos, atuando preventivamente e nós estamos já no segundo mês consecutivo com redução dos indicadores. Isso mostra que a política pública está funcionando. A gente criou o protocolo Não Se Cale para evitar o assédio. Enfim, nós temos uma série de políticas que estão funcionando. Mas eu queria voltar à questão do centro. Você tem criticado alguns contratos e eu quero saber o seguinte. Criticou, lá na campanha passada, o Centro Administrativo de São Paulo. E eu quero saber, você vai manter o Centro Administrativo de São Paulo ou vai interromper? Preciso só recuperando alguns dados que, de novo, eu estou dando a oportunidade para quem nos assiste de conferir o que eu estou falando. É possível, nesse momento, você pegar o seu computador e conferir. O feminicídio de São Paulo, feminicídio só no primeiro semestre desse ano, que é o último ano do seu governo, cresceu 10%, contra uma queda de 2,5% no país. Então o país está funcionando, São Paulo não está. Quando você compara um dado de São Paulo com de um outro estado da federação, você tem que perguntar como é que aquele governador pegou o estado e como que ele entregou, que é o que eu estou fazendo com você. Eu não posso comparar São Paulo com outro estado da federação sem lembrar da onde o governador partiu. Quando eu falo, você caiu do 3º lugar para o 10º lugar na educação, eu estou fazendo uma comparação de você com você mesmo. Você perdeu posições. O feminicídio cresceu 10% agora no semestre, contra uma queda de 2,5% no país. Aqui falou bem, respondeu a questão que foi trazida ali na hora, jogou a bolinha pro outro lado com efeito que nem o Hugo Calderano. Não é verdade que está havendo um combate ao PCC, Tarcísio. Nós estamos com infiltração do Comando Vermelho aqui no estado de São Paulo. O Vale do Paraíba, você sabe, o Comando Vermelho está entrando do Rio de Janeiro para cá. Teve no interior de São Paulo episódios com o Comando Vermelho. E uma das coisas mais graves que aconteceram na história da Polícia Militar desse estado. Coronéis de alta patente vinculados ao crime organizado. Inclusive, você teve que afastar o comandante-geral da Polícia Militar, sem dizer por que afastou, mas porque ele é suspeito de vinculação com crime organizado e ele não é o único. É verdade isso aí, mano. Saiu uma notícia sobre isso no Estadão e vazou uns áudios também dos caras pedindo propina, envolvimento da polícia com o PCC. Eu vou colocar aí o áudio porque eu tenho um coração bom, vou fazer essa pesquisa pra você. Promotores do GAECO encontraram diversas mensagens que apontam casos de corrupção em pelo menos 2 distritos policiais, na zona norte da capital paulista
em uma delegacia seccional e em um dos principais departamentos da Polícia Civil de São Paulo, o DEIC. É a quarta DIG da Cibernético, delegacia que toma conta dessa área cibernética aí. As mensagens recuperadas foram trocadas por 2 investigados presos na Operação Janus. No total, 13 pessoas foram presas. Eu acho que um 50 de um lado, 50 de outro, a gente consegue matar isso daí. Comigo eles não acharcam não, porque esse delegado aí, eu conheço muito ele, tá? E ele deve muito para mim. Os operadores do PCC tinham a seguinte função: eles recebiam o dinheiro sujo dos criminosos e faziam operações financeiras entre empresas de fachada para que os valores circulassem e voltassem com uma aparência de legalidade. As mensagens também mostram a movimentação de altos valores. Preciso de R$1 milhão por dia de reais aqui. Aqui você pega a ITED ou pega em papel. Na Europa era 28 mil euros na época, certo? Eu tô aqui esperando meu dinheiro. Eu, Jabá, os manos... Imagine você, um coronel da Polícia Militar, passar para o crime organizado dados de um promotor de justiça para que ele pudesse ser alvejado e obrigar esse promotor a andar hoje com proteção policial para não ser morto pelo crime organizado. E os dados sendo passados por quem deveria estar nos protegendo. Então, o que você fez na polícia, o Derrite bagunçou, você sabe disso, está nos jornais de hoje. Eu tenho um incômodo com o que aconteceu na Polícia Militar, mas você tem que assumir uma parte da responsabilidade. Você não pode chegar aqui, não, foi o Derrite, eu estou incomodado, falar com os teus correligionários que você está arrependido. Você deve estar arrependido mesmo. Ô Haddad, e desde quando sem vergonha se arrepende? A cada 3 dias a gente tem uma operação nova, ou seja, não paramos de combater o crime. Nós estamos tendo resultados que são extraordinários. A gente sabe que tem muito o que fazer, sabe? Porque a gente não vai se esconder atrás da estatística. A gente sabe que por trás da estatística tem pessoas que estão sofrendo. A gente sabe que nós temos que avançar muito. Me dói saber que uma pessoa, um cidadão de bem, tem um celular subtraído, tem um celular roubado, e a gente quer evitar isso. A gente não vai se contentar enquanto a gente não fizer a nossa parte. Agora observe, nós aumentamos o efetivo policial, o maior aumento dos últimos 4 mandatos, que é a primeira vez que o saldo é positivo em relação àqueles que saíram. Nós fizemos os 2 maiores concursos da Polícia Civil da história. A gente valorizou os profissionais, aumentamos os salários, a gente equipou a corporação, a gente investiu em viaturas. E mesmo assim não adiantou. Que doideira, né, rapaz? O que será que tá errado nesse raciocínio, hein? Será que combater o crime não tem a ver com investir em mais polícia? Não, porque se eu falo isso, já vai ter gente querendo colocar uma dinamite no toba. Nós temos aí foragidos que estão sendo presos nos estádios de futebol, estão sendo presos nas estações de metrô, ou seja, a tecnologia a serviço da pessoa. São 126 mil sensores espalhados pelo estado de São Paulo e a gente vai contratar mais, a gente vai investir mais em tecnologia. Agora, vamos ao centro administrativo. Tarcísio, você está faltando com a verdade, você teve que cancelar os contratos do Muralha Paulista e agora o Tribunal de Contas do Estado teve que suspender a licitação de contratação de tecnologia de última geração. Você está no tempo do telefone fixo em termos de inteligência artificial para combater o crime. Metade das pessoas identificadas pelo Smart Sampa são devedores de pensão alimentícia. É muito importante. Prender a pessoa que deve pensão alimentícia, nós estamos no Dia dos Pais, nós temos que honrar os filhos que nós colocamos no mundo, mas o estupro aumentou 6,5% em São Paulo. O feminicídio aumentou 10% em São Paulo. A capital do estado de São Paulo responde por 20% do roubo dos celulares de todo o país. E ela tem recursos para investir, mas tem que comprar a tecnologia certa. Você está fazendo a mesma coisa que você fez na educação e na saúde. Você está comprando a tecnologia errada. Por isso que os indicadores estão piorando na educação. Você botou uma plataforma nas escolas que não vai funcionar. 1/3 das escolas de São Paulo tem uma conectividade aquém das necessidades da escola. Os professores não conseguem preencher tudo que a secretaria está pedindo para preencher.
Você está botando o livro didático de lado e colocando slide para aprender. Ninguém vai aprender com slide, Tarcísio. Então, criançada, quando a direita vier falar que São Paulo tem muito roubo, tem muito furto, que a educação não funciona, lembre-se, o culpado é este sapão aí. Você falou aqui em não admitir erro. Recentemente, numa entrevista, Haddad, você falou isso, que você não se arrependia de nada, né? Então, que estava satisfeito com tudo. E eu queria que você comentasse a seguinte afirmação, a seguinte frase: as dívidas acumuladas pelas famílias, pelas empresas e pelo governo são alerta de que a economia requer ajustes profundos e urgentes. E aí eu quero saber se você concorda com essa frase e que conselho você daria para o presidente da República. De não colocar o Roberto Campos no Banco Central nunca mais. O Roberto Campos, que foi nomeado pelo Bolsonaro, ele entregou no último mês de gestão dele. Você sabe quando foi o último mês de gestão do Roberto Campos? Dezembro de 24? Estou mentindo? Menos de 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Ele entregou uma taxa de juros de 14,25 para ser administrada pelo seu sucessor. Além disso, ele entregou o maior escândalo de corrupção da história do Banco Central, que é o caso Master, que teve que ser liquidado pelo atual presidente do Banco Central, nomeado pelo presidente Lula. Ele entregou um conjunto de fintechs que foram usadas pelo crime organizado e que nós quisemos fiscalizar contra a base parlamentar do Republicanos, inclusive, que se insurgiu contra nós. É isso que eu não faria nunca mais. Vou deixar rolar uma trocação sincera aqui, vamos ver. Né, desconsidera a questão do gasto público, desconsidera o fato da gente ter tido um arcabouço fiscal frouxo e ter desrespeitado, de ter permitido as despesas crescerem mais do que a inflação. A gente está desconsiderando o problema do crédito, a gente está desconsiderando que as empresas estão tendo dificuldade para rolar as suas dívidas, a gente está desconsiderando que o Brasil está encurtando a sua dívida, está mudando o seu perfil, a gente está desconsiderando que está caminhando para uma recessão. Você realmente não tem nenhum conselho para dar para o presidente da República, você que esteve na Fazenda esse tempo todo? Nós precisamos de ajuste ou não precisamos? É isso que nós precisamos saber, Haddad. O Tarcísio, o presidente Lula vai entregar a menor inflação acumulada em 4 anos, a menor taxa de desemprego da história e o dobro do crescimento do período Temer-Bolsonaro. Qual o conselho que você daria? Fazer o que o Bolsonaro fez? A gente continua com a taxa de crescimento baixa, a gente continua com a taxa de investimento baixa, a gente continua com a produtividade baixa e a gente está caminhando para uma situação problemática, uma situação de recessão. A grande questão é, em que medida o que nós temos hoje está caminhando para aquilo que nós vimos no governo Dilma Rousseff? O Brasil foi o 4º país que mais cresceu no mundo no primeiro semestre desse ano, Tarcísio. Ou não? Haddad, crescimento ok, né? Geração de emprego ok. Cara, esse pau Tarcísio vai votar no Lula, hein? Olha, nós estamos numa situação geopolítica muito complexa em que um Estado, o mais poderoso do mundo, os Estados Unidos da América, sem nenhuma justificativa, porque são superavitários em relação a gente, resolvem, por razões meramente ideológicas, atacar o Brasil. O que se espera do povo brasileiro e dos políticos brasileiros? Uma união nacional em torno da tese de defender os interesses locais, os interesses domésticos. Infelizmente, o que se viu no nosso país é um grupo político que resolveu apoiar o agressor, o que é uma coisa inadmissível, seja numa guerra militar, seja numa guerra comercial. Isso não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. Todos os países que foram agredidos, e foram dezenas de países agredidos pelos Estados Unidos, inclusive os seus vizinhos, Canadá e México, se uniram em torno da causa comum, defender a soberania nacional e não permitir que aquele que se apresenta como um inimigo do Brasil explorasse brechas. O que nós fizemos no Plano Federal foi histórico. O Plano Brasil Soberano para dar sustentação às empresas e abrir mercados para além dos Estados Unidos. Foram 600 mercados abertos. O que um governador tem que fazer é colocar o boné certo na cabeça. O boné do Brasil. Colocar o chapéu de brasileiro. E fortalecer o poder central, a diplomacia brasileira, para enfrentar uma agressão inédita e injustificável e ajudar a abrir mercados. Ajudar o Brasil a deslocar as suas exportações, como o governo atual está fazendo. Nós estamos batendo recordes de exportação
como nunca tivemos, mesmo com o tarifaço. Mas é preciso união nacional e senso de responsabilidade. Candidato Tarcísio, 1 minuto. As tarifas impostas pelos Estados Unidos prejudicam muito o Brasil, em especial o estado de São Paulo. É claro que nós temos 2/3 dos produtos que figuram entre as exceções, mas esse 1/3 que fica faz falta, prejudica muito, sobretudo o setor industrial, o setor de madeira, prejudica muito fábricas importantes para nós, que geram muitos empregos, como a Caterpillar, lá em Piracicaba, né, como a Volvo, em Pederneiras. Pois é, né, Tarcísio? O tarifaço do Trump é ruim, né? Você vê que doideira, né, rapaz? Ninguém queria entrar no moinho, e nós fomos lá, tiramos, prendemos o traficante do moinho. Por sinal, nós temos uma cena ruim, que é a cena de membros do poder, inclusive o doutor Fernando Haddad, no palco com a traficante que comandava o tráfico na favela do Moinho, depois da operação. Nós temos coragem para resolver o problema. Ô Tarcísio, que deselegância, rapaz. Acho que eu vou saber quem é do tráfico. Você acha que eu conheço o tráfico como você conhece? Se você sabia que ela era uma traficante, por que você não foi lá prender? Vai, tonto. Vai querer lacrar uma hora dessas, governador? Eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria dado voz de prisão para ela. Eu não tenho esse tipo de proximidade com nada do que você está falando. Então você respeita, abaixa essa bola. Eu não acho que nós estamos bem na segurança pública porque está faltando comando. O governador não organiza as forças de segurança no seu gabinete. É sempre uma coisa terceirizada, é sempre para responsabilizar alguém e nunca para chamar a si a necessidade de organizar a inteligência para combater o crime organizado. Só a truculência não vai resolver. Ou você combate o andar de cima, asfixia financeiramente o crime organizado, ou nós vamos continuar vendo o Comando Vermelho no Vale do Paraíba, nós vamos continuar vendo as milícias na Baixada Santista, nós vamos continuar vendo as milícias agora em Campinas. Ô, na moral, eu acho que eu fiquei assistindo tanto o debate do engenheiro Léo, Adriles Jorge, Paulo Cogos, que a gente não tá mais acostumado com debate desses níveis aí, né? Tipo assim, ninguém traz um objeto pra interagir, faz alguma cambalhota, assim, sabe? Ninguém pesquisando coisa no celular, jogando água no coleguinha. Mas tem uma onda privatista que tomou São Paulo, que tudo está sendo vendido. O serviço funerário foi privatizado, os parques da cidade estão sendo privatizados, inclusive distorcendo a finalidade precípua desses parques. E aqui tem um plano de privatização de tudo que é serviço. Os trilhos da cidade estão sendo todos vendidos, a Sabesp foi vendida a 20% abaixo do valor para um único concorrente da licitação, pedágios sendo instalados em todo o interior com o free flow, de maneira assodada, atabalhoada. E eu queria que você, Tarcísio, fizesse uma avaliação crítica do que você corrigiria do seu programa voraz de privatização. Inclusive agora, o seu secretário da Educação falou que vai privatizar as escolas do Estado. Eu queria entender melhor como é que vai prosperar essa onda de privatização e de parceria com a Faria Lima. Bom, a minha proposta para melhorar a educação é me demitir. Aliás, as PPPs estão comprando mobiliário da FUNAP, é o nosso preso lá do sistema prisional que está fazendo mobiliário, como está fazendo também as instalações, né, que nós estamos, dos portos que nós estamos fazendo nos municípios ribeirinhos, na margem do Rio Grande, do Tietê, né, do Paraná, do Paranapanema, enfim, a gente está utilizando essa mão de obra aí para fazer a diferença. Faz sentido, e aí a nossa equipe escolar, nosso diretor, nosso coordenador pedagógico, nosso professor vai ter uma só preocupação: ensinar. E nós vamos ensinar a matemática, porque nós vamos fazer o pacto pela matemática, nós vamos ensinar a inteligência artificial, porque nós vamos ter a educação com IA. A gente está pensando nas profissões do futuro, naquelas profissões que vão ser muito importantes. A gente está pensando em formar os profissionais que vão lidar com semicondutores. A gente está pensando em formar, gente. Fizemos algo de fato nesse sentido? Não. Mas a gente tá pensando nisso. O Tarcísio é praticamente um Gabriel Pensador. Pensa num bicho que fica pensando em fazer as coisas. A gente faz a privatização, às vezes, por necessidade. Eu queria saber se você conhece o pessoal da Vila São Francisco, em Poá, o pessoal do Santa Inês, lá em Caieiras, se você conhece o pessoal do Cantagalo, lá em São Bento, Sapucaí, se você conhece esses locais, se você já esteve
no Cabo Sul ou no Jardim Fortaleza, ou se você já esteve no distrito da Terra Preta, em Mariporã. Tarcísio, você é um cara meio de decoreba. É engraçado ver, você é meio concurseiro, você decora uns nomes, joga números e nomes como se fosse me intimidar com isso. E você não responde o que eu perguntei. Mas ele conhece mó galera, Haddad. Ué, você não pode pelo menos reconhecer o fato de que ele conhece um pessoal? Você conhece essas pessoas que ele falou? O Tarcísio conhece. E aí? E você não responde o que eu perguntei. Eu te perguntei qual a avaliação que você fez da venda da Sabesp, uma licitação, vender 20% abaixo do preço para um único concorrente. O que está acontecendo com os trilhos de São Paulo? O CPTM está um inferno. Explodiu trem 2 semanas atrás. Você falou que se condói com o roubo de um celular, mas você não citou as pessoas que morreram nas obras da Sabesp. Te dói igual? Você faz uma avaliação crítica disso? Você teve junto às famílias que perderam seus entes por uma privatização atabalhoada? Quando você instala Free Flow, agora você vai pagar a indenização para adiar a instalação para 1º de janeiro de 2027 para não te atrapalhar na eleição. Eu estou pedindo uma avaliação crítica das coisas. Eu duvido que as suas escolas, essas que você está citando, eu entreguei aqui no Estado de São Paulo, tanto quanto o ministro da Fazenda, quanto como ministro da Educação, quase 60 institutos federais. Você conhece os institutos federais que eu espalhei por São Paulo? Você visitou para ver? Você foi lá conferir o projeto político-pedagógico, que é igual ao da Coreia? Tem a mesma nota nos exames internacionais da Coreia. Você visitou os CELS, que eu tive a honra de ajudar a Marta Suplicy a idealizar, né? São vários CELS espalhados por toda a periferia de São Paulo. Você visitou? Nenhum deles é privado, é tudo público, é custeado pelo público. Não tem empresário ganhando dinheiro com educação. Do lado do Tarcísio, o Haddad parece até de esquerda, né? Eu não fico caindo nesses contos do vigário, mas o céu é importante mesmo. Se a gente depender do Ricardo Nunes, ó. Você falou tanto em Free Flow, eu queria só te lembrar o seguinte, Haddad. Eu fiz 6 concessões rodoviárias em São Paulo. O Lula fez 16 e todas com Free Flow. O problema não é o Free Flow, o Tarcísio, é a maneira como você implementou. Você implementou o Free Flow de uma maneira que a pessoa nem sabia que estava sendo pedagiada e quando não entrava no portal para pagar o pedágio, sem saber que tinha sido pedagiada, recebia uma multa por evasão de pedágio. Você teve que suspender, de tão mal implementado que foi. Isso não aconteceu no plano federal. E se não fosse o governo federal, você ia estar com um problema eleitoral grave, de gente sendo cobrada judicialmente por multas que nem sabia que devia. Parabéns, hein, Tarcísio? Ó. Muito obrigado pelos seus serviços, hein, ô seu filho da puta. Você fala da Sabesp, eu acho que você desconhece a situação de falta d'água em várias cidades, aqui na capital e no interior. E você você ignora o que está acontecendo quando a água chega. Você não está vendo as reportagens sobre o odor da água. Mas eu quero te fazer uma pergunta objetiva. Você, em 2022, prometeu ou não que a conta de água ia baixar? Eu ouvi mal, eu entendi errado, a população entendeu errado, ou você falou, alto e bom som, quando eu privatizar, a conta de água vai baixar. Daí ainda perguntaram, do que eu pago hoje? Você falou, sim, do que eu pago hoje. Eu ouvi mal. Isso eu queria saber também. Talvez tenha sido a maior cagada que o Tarcísio fez no governo dele até hoje. Vamos ver como é que ele vai conseguir justificar ter aumentado nossa conta de água. Vamos lá. Haddad, as contas, logo depois da privatização, elas baixaram. A gente teve um desconto de 10% para os consumidores vulneráveis, 1% para o consumidor residencial e 0,5% para o consumidor industrial. Agora, não há de se esperar que a conta fique congelada eternamente, porque senão a gente perderia a capacidade de investimento da empresa. Ah, entendi. A gente tem que pagar mais caro para fazer investimentos na empresa. Você abaixou 1% a nossa conta na hora que privatizou e aí depois você aumentou para a gente sustentar a empresa. Entendi.
Muito obrigado por ter lutado tão bravamente pelos nossos interesses, tá bom, Tarcísio? Agora eu vou continuar pagando caro aqui na minha conta de água, mas eu vou ficar tranquilo de saber que esse dinheiro está indo para o bolso de acionistas milionários. Você já leu o contrato da Sabesp, Haddad? Responda sinceramente. Parte dele, sim. Você leu o anexo 5? De novo a Decoreba. Gente, o cara da Decoreba, ele é concurseiro. Eu estou conversando sobre política pública, perguntei uma pergunta objetiva. Você prometeu que ia baixar a conta d'água? Baixou para fulano, mas para quanto subiu? Quanto que a indústria de Cubatão está pagando a mais na água? Você privatizou o gás. Mas Haddad, você sabe o que está escrito no parágrafo 5 do Código Penal do Zimbábue? Prometeu entregar o BS, não entregou quase nada do que entregou. Hoje eu estou trabalhando com o prefeito Ricardo Nunes, que é o maior prefeito da história dessa cidade, tem uma aprovação enorme, é um prefeito que está arrebentando. A galera dando risada no fundo já diz tudo, né? Se o Ricardo Nunes é o melhor prefeito da história, eu sou alto e musculoso. Chega de escutar debate sério, aqui nesse canal a gente tá acostumado com o caos. Não tô acostumado com esse cavalheirismo todo que não leva ninguém a nada. Queria mandar um salve para os meus seguidores que contribuíram na chave Pix do canal neste último dia. Afinal, eu postei um vídeo ontem e já tô postando um vídeo hoje. Então, por favor, contribua com o canal, assim como os seguintes seguidores que eu vou dar um salve agora: Maria Ribeiro, Jean Henrique, Natália Silva, Arthur da Mota, Tabata Lopes, Francisca dos Santos e Felipe Gomes. Obrigado a todo mundo que contribuiu. Se você tá gostando da frequência de conteúdo desse canal e pode ajudar essa máquina a continuar rolando, qualquer contribuição nessa chave Pix que tá aqui embaixo é bem-vinda. Se você não puder contribuir financeiramente com o canal, aperta o hypar, comenta aí, manda pros amigos, se inscreve no meu canal de cortes que eu vou deixar aí na descrição também, e assiste meus últimos vídeos aí, vou deixar na tela final. E se você assistiu até o final, deixa um comentário escrito: São Paulo tá fudido. É nóis.